Daremos início agora à nossa aula de cristalização, uma operação unitária que tem como finalidade a obtenção de uma substância a partir de uma solução, onde essa substância, o soluto, está dissolvida, mas que se apresenta, quando pura, na forma sólida. E esse sólido vai ser obtido no equipamento em formato cristalino. Então vamos ver inicialmente, na primeira parte da aula, alguns conceitos físicos que descrevem a formação e explicam o mecanismo de formação de um cristal, e depois veremos como nós aplicamos esses conceitos para o caso industrial, estudando alguns equipamentos no final para a obtenção de sólidos na forma de cristal. Vamos começar pela definição. Um cristal é uma configuração muito organizada de átomos ou moléculas ou de íons dispostos em redes espaciais tridimensionais. A rede é regular, com distâncias e ângulos fixos entre suas partículas, ou seja, quando dizemos que ela é uma rede espacial muito organizada e que ela é regular, nós queremos dizer que é uma forma que vai definir a estrutura daquele sólido. É reforçado também na definição o fato de que as distâncias e os ângulos entre as partículas são fixos. Então nós temos uma estrutura muito bem definida, muito bem organizada das moléculas ou dos átomos que formam o sólido. Chamamos essa geometria muito específica de célula unitária. A célula unitária é a parte que vai se repetir na estrutura cristalina. Então, o cristal ele é formado por essas partículas, não necessariamente íons ou átomos, mas moléculas podem formar cristais, e elas vão ser determinadas por uma geometria muito específica. E essa geometria, quando identificada, é chamada de célula unitária, porque é ela que define a estrutura daquele sólido. E quando eu falo estrutura do sólido, eu estou querendo dizer que qualquer parte do sólido que nós possamos analisar vai apresentar essa mesma estrutura. Então, o cristal é um sólido com estrutura molecular ou atômica muito bem definida e muito bem organizada, e que vai se repetir ao longo de toda a sua estrutura. Se um composto é sólido, mas não apresenta essas características, então nós dizemos que ele é um sólido amorfo, ou seja, um sólido que não tem uma forma definida. Aqui na figura temos uma demonstração, um exemplo genérico de como seria a estrutura de um cristal. Então nós temos aqui os átomos distribuídos de uma forma sistemática. Nós podemos ver que temos esferas pequenas e grandes, e elas estariam numa estrutura cristalina distribuídas de forma regular. Aqui na figura está em destaque uma figura octaédrica, que é um sólido que tem 8 faces, e no meio desse octaedro, bem no centro do octaedro, nós temos a partícula menor, rodeada por 6 partículas maiores. Se nós pegarmos outro trecho desse cristal, nós poderíamos identificar exatamente que cada partícula menor está rodeada por 6 partículas de tamanho maior. Ou seja, ele está caracterizando uma forma cristalina. Então, no cristal, isto aqui que nós identificamos como sendo a geometria dele é o que nós chamamos de célula unitária. O que define esse sólido cristalino é esse octaedro aqui. E esse octaedro vai se repetir infinitamente na estrutura desse sólido. Se nós pegássemos um trecho desse sólido e ele não formasse esse octaedro, ele não tivesse essa geometria, então nós teríamos um sólido amorfo, um sólido que não apresenta uma estrutura muito bem definida. Então, para formar um cristal, nós temos que favorecer a organização, o arranjo das partículas de uma forma muito, do ponto de vista energético, muito favorável. Uma cristalização ela não pode ser feita muito rápida, com a precipitação simples, porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento dessa estrutura organizada, da estrutura bem definida. Então, o cristal, do ponto de vista energético, ele deve se formar de uma maneira lenta ou de uma maneira onde não haja nenhum tipo de perturbação que atrapalhe essa organização dos átomos, de forma que todos os átomos estejam dentro da mesma geometria. Um meio de nós determinarmos a estrutura dos cristais e podermos afirmar que aquele sólido tem aquela geometria que o caracteriza é através de um método de difração, onde nós utilizamos, no caso, a radiação na região do raio-x, e essa figura ela exemplifica o efeito da difração, onde nós temos uma radiação ou qualquer outro tipo de onda, ela não se aplica somente à radiação eletromagnética, a onda passa por um obstáculo, por uma fenda, por uma abertura, que tem dimensões
comparáveis ao do comprimento dessa onda, né? O comprimento de onda do raio-x é da ordem de alguns angstroms, então a distância entre os átomos também tem dimensões na ordem de angstroms. Dessa forma, quando a radiação eletromagnética passa pelo espaço entre dois átomos de um sólido, ele vai encontrar uma condição que favorece o efeito da difração. Se nós utilizarmos outro tipo de onda com um comprimento de onda diferente, nós talvez não possamos observar a difração. Mas na região do raio-x, como o comprimento de onda na radiação de raio-x é da mesma ordem da distância entre dois átomos no sólido, então nós podemos gerar o efeito de difração com radiação nessa região do raio-x. Então a gente incide a radiação por uma fenda, uma abertura. Essa abertura tem que ter uma dimensão, ou seja, a largura dela deve ser comparável ao comprimento de onda daquela radiação que vai passar por ela. E quando a gente passa a luz por essa fenda, essa luz vai gerar novas frentes de onda, como a figura mostra aqui, uma frente de onda se originando em A e uma frente de onda se originando em B, e elas começam a se cruzar. Em alguns pontos nós teremos uma interferência destrutiva, que é quando o mínimo de uma onda se encontra com o máximo de outra ou com o mínimo da outra, e teremos interferências construtivas, que é quando dois máximos se encontram. Nesse exemplo, nós temos a difração com a luz visível, com uma fenda apropriada para observarmos esse fenômeno. Vemos que tem um máximo de visualização da luz no centro do padrão. Isso aqui nós chamamos de padrão de difração. Então nós temos um máximo aqui, significa que nós tivemos uma interferência construtiva com dois máximos, e depois nós vamos observando que as outras combinações vão gerando o que nós chamamos na física de franjas com intensidades cada vez menores, porque nós temos aí um misto de interferência de máximo com mínimo entre essas duas ondas. E onde está escuro, nós temos as interferências destrutivas. Esse padrão aqui foi feito numa fenda retangular, né, ou numa fenda que tem um formato mais comprido, como um fio, por exemplo. Então, o padrão de difração ele obedece à geometria da fenda. Se a fenda fosse uma fenda circular, nós veríamos aqui vários círculos concêntricos, o círculo central mais com uma visibilidade mais intensa, e os demais círculos estariam com uma visibilidade cada vez menor. E intercalado nós teríamos região totalmente escura, que seriam as interferências destrutivas. Então, o padrão de difração obedece à geometria dessa fenda que ele vai encontrar. Então, se nós utilizamos a difração num cristal, como a distância entre os átomos desse cristal estão determinando a geometria do sólido, então, quando o raio-x passa pela abertura entre dois átomos desse cristal, ele vai repetir exatamente essa distância no padrão de difração. Então, quando nós fazemos a difração de raio-x, nós vamos obter como padrão de difração uma figura semelhante à estrutura daquele cristal. E aí nós podemos dizer exatamente qual é a posição relativa entre os átomos que formam esse sólido. Obviamente que isso não é tão fácil de visualizar. Então nós temos aqui um exemplo, uma figura muito simplificada de como seria a obtenção da análise, né, da amostra através da difração de raio-x. Nós vamos ter o cristal sendo bombardeado, sendo irradiado pelos raios-x, e nós teríamos uma placa que receberia essa radiação e criaria nós poderíamos revelar essa placa semelhantemente ao raio-x que nós fazemos nos hospitais. E o que nós veremos, por exemplo, seria algo desse tipo aqui. Obviamente que como nós temos vários átomos na mesma posição, em posições semelhantes ao longo desse sólido, e como nós vamos passar um tempo adquirindo essa imagem, o que nós vamos ver na chapa que se revela não é exatamente a estrutura do cristal. Nós vamos ver uma figura que foi formada pelo raio-x com a influência da estrutura daquele sólido. Então, olhando para essa parte escura aqui, que é a chapa, nós não conseguimos identificar a estrutura de um sólido. Mas, fazendo os estudos adequados, os cristalógrafos conseguem chegar, a partir desse padrão aqui, na forma correta da estrutura do sólido. Hoje em dia, isso é feito com a ajuda de softwares que vão receber os dados obtidos no equipamento. O equipamento faz a difração e transforma os dados em sinais digitais.
esses sinais vão ser utilizados por algum software que, com a ajuda de um químico especializado em difração de raio-x, é possível se formar graficamente já no computador a estrutura do cristal. Então, essa é uma das formas, é a única forma, na verdade, de nós estudarmos e definirmos a estrutura de um sólido quando ele é cristalino. É através do método de difração de raio-x. Então, nós já observamos que a formação de um cristal é algo um tanto difícil, porque não é simplesmente uma precipitação, né? E trabalhar com cristais exige não só um cuidado muito grande para que essa formação do sólido seja favorável a uma forma cristalina, como também nós temos métodos muito sofisticados para a determinação da estrutura cristalina. Então, trabalhar com cristais não é algo trivial, e quando nós levamos isso para o lado industrial, nós temos que ter já um conhecimento do comportamento do sólido que vai formar aquele produto na forma cristalina. Vamos ver agora quais são os métodos que nós utilizamos para formar cristais a partir das soluções onde o soluto desejado está presente. Nós podemos obtê-lo através do resfriamento de uma solução supersaturada, então nós podemos aquecer a solução, isso quando nós estamos controlando a formação dessa solução. Né? Eu tenho o meu sólido amorfo, digamos, e quero agora que ele seja cristalino. O que é que eu posso fazer? Eu posso adicionar esse sólido ao solvente, aqueço esse solvente para que eu tenha a possibilidade de dissolver o máximo possível do meu soluto. Se eu baixar a temperatura dessa solução, a solubilidade do meu soluto deve diminuir. Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade de um sólido num determinado solvente. Então, se eu dissolver uma certa quantidade X a uma temperatura elevada, quando eu resfrio a minha solução, aquela quantidade X já é mais do que suficiente para saturar a minha solução. Então, ela vai se tornar supersaturada e, a partir daí, é possível formar cristais. A gente pode verificar isso, por exemplo, dissolvendo sal em água morna. A gente dissolve o máximo que a gente consegue, depois colocamos essa água morna na geladeira e quando ela resfria nós vamos observar a cristalização do cloreto de sódio. A adição de um segundo solvente no qual o soluto é insolúvel. Então, meu soluto foi adicionado no solvente, foi minha solução. Se eu começar a adicionar um solvente que que não solubiliza aquele soluto, então ele vai começar a interagir com a solução, né, com o solvente da solução. Esses dois solventes vão começar a interagir e expulsam o soluto daquela solução. Então o soluto começa a formar sólido se nós tivermos uma adição controlada de um solvente onde ele não é solúvel. Um exemplo seria nós pegarmos essa solução de cloreto de sódio, né, em água e adicionarmos, por exemplo, algum etanol, por exemplo, onde o cloreto de sódio não tem uma solubilidade muito alta. Como o etanol e a água têm uma boa interação por causa da polaridade das ligações de hidrogênio que eles formam, a partir de uma certa quantidade de etanol adicionada à solução, nós observaremos a precipitação do cloreto de sódio. Se nós controlarmos a adição do segundo solvente, em vez de uma precipitação rápida, nós podemos ter a formação do cristal. Podemos também reduzir o volume da solução. Então, tenho meu solvente, meu soluto, estão formando uma solução. Se eu reduzir o volume, ou seja, se eu remover solvente por evaporação, vai chegar um ponto em que eu vou ter soluto demais e ele começa a formar os cristais. E uma outra possibilidade é adicionar um segundo soluto em vez de um segundo solvente. Então, eu posso adicionar um soluto que tem uma afinidade bem maior com o solvente da solução do que aquele que eu quero cristalizar. E aí a gente consegue, adicionando esse soluto lentamente, favorecer a formação dos cristais do outro soluto que já estava presente nessa solução. Vejamos agora quais são os princípios que interessam, né, na formação do cristal. Né? Nós temos que analisar a pureza, obviamente que se é cristal ele tem que ser puro, mas dado algumas liberdades de nomenclatura, às vezes nós nos referimos a um cristal que pode apresentar algum tipo de impureza sem que isso afete gravemente a estrutura do sólido. Então nós continuamos considerando ele como um cristal, mas cientes de que ele tem um efeito chamado de cocristalização. Então, durante a formação do cristal, algum soluto, alguma substância, alguma impureza presente na solução entrou naquela estrutura, contaminou a estrutura e aquele cristal vai se desenvolver com a falha. É importante também observarmos o rendimento, né? Temos que equilibrar bem essa questão da formação lenta para que o cristal seja
perfeito, mas também temos que tomar cuidado para que isso não seja lento demais e inviabilize a operação industrial. Os requerimentos de energia, né, de que forma nós vamos proceder na nossa operação, de forma que a gente não tenha um gasto excessivo de energia para favorecer aquele produto. Isso é uma análise que se faz em todo tipo de processo industrial. E com relação ao que nós vamos ver mais adiante, as taxas de nucleação e crescimento, ou seja, conhecer bem a velocidade com que o cristal passa por cada uma das etapas do seu mecanismo de crescimento. Nós vamos estudar o mecanismo de formação de um cristal e, conhecendo a velocidade com que esse cristal vai se desenvolvendo, a gente vai controlar a operação de cristalização dentro do nosso equipamento. Aqui nós temos a sequência de etapas do crescimento de um cristal. Como é que um cristal se forma? Nós temos a primeira etapa, que é quando as moléculas se agregam, né, na tentativa de formar o sólido, de sair da solução e formar o sólido. E quando esse primeiro agregado de moléculas se forma, nós damos a ele o nome de cluster. Então, cluster é a primeira tentativa do soluto de agregar suas moléculas, ou seus íons, ou seus átomos, para a formação da estrutura sólida. E é nesse momento que ele já começa a, através de suas interações, favorecer ou não a organização daquelas partículas de forma que elas sejam bem definidas numa geometria e formem a estrutura cristalina. Só que o cluster, por ser formado por uma quantidade muito pequena de moléculas em comparação ao sólido total, né, o sólido definido, ele é muito instável, ele se solubiliza muito fácil. Então, quando nós temos o cluster, nós temos que cuidar para que a solução, a agitação, a temperatura e outras condições não redissolvam esse cluster e a gente perca a etapa inicial de formação do cristal. Porém, como ele é muito estável, isso vai se repetir e alguns vão conseguir passar para a próxima etapa, que é a etapa de embrião. Então, nós temos o cluster, novas moléculas foram se adicionando a esse cluster até que ele aumentou de tamanho e formou um embrião que já é bem mais estável do que o cluster, porém ele ainda apresenta instabilidade e, portanto, pode voltar à solução. Então essas são as duas etapas iniciais, elas se diferenciam basicamente pelo tamanho, pela quantidade de moléculas que compõem eles, porém os dois são ainda instáveis, eles podem voltar à solução facilmente. Quando o embrião agrega mais moléculas a ele, ele já vai formar um pequeno cristal com maior estabilidade, ou seja, mais difícil de dissolver e com a aparência já quase definida do cristal que nós queremos. E aí nós chamamos ele de núcleo ou semente. E essa é a etapa que nós chamamos de nucleação. Formou o núcleo, agora é só uma questão de tempo para que esse núcleo agregue mais moléculas à sua superfície para crescer e formar o cristal conforme nós desejamos. São essas as 4 etapas do mecanismo de crescimento do cristal. Na próxima parte, nós vamos ver como nós adaptamos o conhecimento desse mecanismo de crescimento do cristal, né, para a construção dos equipamentos e a operação industrial de cristalização.